Fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, porque teu filho ouve. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Consequentemente, a fé e ouvir a palavra de Cristo. Mais uma vez. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração e abra os nossos ouvidos espirituais para recebermos todas as promessas e tudo que o Pai tem para nós, em nome de Jesus. Através da palavra, o Senhor entrega os milagres e a provisão. Então que toda a igreja seja suprida nessa noite pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. E a igreja viva diz: podem sentar, queridos, em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Bom, nós entendemos o quão é importante a gente dispor o nosso coração para ouvir Deus. A Bíblia fala muito sobre saber ouvir, estar pronto para ouvir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e no final vamos orar, ungir, declarando que nós vamos receber nessa noite ouvidos espirituais. Não apenas os nossos ouvidos físicos serão destravados, mas em nome de Jesus que os nossos ouvidos espirituais também sejam destravados para que possamos com discernimento ouvir a voz de Deus. Quantos querem mais discernimento, mais sabedoria de Deus em nome de Jesus, para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem? Ontem eu vi um testemunho tão lindo de uma irmã, inclusive, que no batismo passado, do ano passado, ela estava com uma infecção no ouvido e segunda-feira estava agendado para ela fazer uma cirurgia do ouvido. E pastor Divino, ela não poderia batizar por causa do ouvido, mas ela teve uma atitude de fé e foi batizada no sábado. Resultado, segunda-feira ela não precisou fazer a cirurgia. Na segunda-feira ela estava completamente curada, meus irmãos. Ela testemunhou isso do PG do Marcelo ali de Itapema, e ela vai pedir para ela compartilhar com a gente depois no culto, para a gente saber dessa experiência tão poderosa. É o poder da fé. Ela sentiu, numa direção do Espírito. A gente não incentiva nenhum tipo de responsabilidade, mas quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela sabe que é Deus falando com ela, ela sabe que se ela der aquele passo de fé, algo vai acontecer, e ela entendeu que aquela era uma direção que Deus estava dando para ela, e o resultado é que a cura veio. Quem sabe hoje à noite aqui alguém tem até problema de audição física, e você vai receber essa cura em nome de Jesus. E principalmente os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos a voz de Deus. Vivemos numa geração que fala mais e ouve menos. É a nossa geração. As redes sociais deram voz a todos, mas diminuíram a capacidade de escutar. Hoje todo mundo fala, hoje todo mundo quer ter o seu canal, o seu canal de TV, os seus 2 minutos de fama para poder falar, se comunicar. Hoje nós estamos num mundo muito comunicativo, mas a gente precisa entender que tão bênção como comunicar é a gente parar para ouvir. Olha, já que a fé vem pelo ouvir, quem não sabe ouvir, dificilmente vai viver a plenitude da vida cristã. Vou repetir. Se a plenitude da fé, se a fé vem pelo ouvir, e a fé é sem dúvida o elemento mais importante do nosso crescimento espiritual, Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, de forma que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus não quer que eu e você venhamos apenas crer nele, mas acreditar que Ele está lutando as nossas guerras, que Ele está lutando a tua causa. Então, se a fé vem pelo ouvir, e é através da fé, porque se creres verás
a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nós nos movimentamos por fé. Essa é uma reunião de fé, aleluia, onde nós cremos que os anjos estão trabalhando, o Espírito está se movendo. Essa é uma reunião, não é uma qualquer reunião, não é uma assembleia geral de condomínio, não é um grupo de pessoas da cidade que se reúnem num clube para a gente cantar umas musiquinhas, ouvir uma palestrinha. Não, isso aqui é a reunião do povo de Deus. Aqui a palavra é profecia, o louvor é adoração, e há um Espírito que se move no nosso meio, operando milagres e maravilhas, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Tem crente me ouvindo? Joga a mão para cima, faz um barulho santo aí. Então, se a fé é fortalecida por aquilo que eu ouço, só pergunta para o teu vizinho: o que tu anda ouvindo? Fala comigo: o que eu ouço fortalece ou enfraquece a minha fé? Sua fé é fortalecida ou enfraquecida dependendo daquilo que você ouve. Porque se é pela fé que eu recebo plenitude do Espírito, plenitude da promessa de Deus, eu preciso fortalecer a minha fé. Por isso o assunto ouvir é tão importante, e reservamos um culto para ele e para ungir os seus ouvidos. Até cera encravada vai sair hoje, em nome de Jesus. 1 Reis capítulo 3 versículo 9 nos fala a respeito de Salomão. Olha a oração de Salomão. A gente pensa assim: Salomão pediu sabedoria. Mas quando você vai estudar um pouquinho mais profundamente, olha como ele pediu a sabedoria. Vamos ler juntos? Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Essa ideia no hebraico, um coração cheio de discernimento, é: Senhor, me dá um ouvido para ouvir a tua voz, para seguir a tua instrução. A sabedoria está em a gente aprender a discernir, no meio de tantas vozes que a gente ouve o dia inteiro e toda hora, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E nesse momento Salomão poderia pedir qualquer coisa, inclusive a morte dos seus inimigos ou uma prosperidade extraordinária, mas Deus de alguma forma o elogia, dizendo: você não pediu nada disso, mas você pediu sabedoria para governar o povo, então eu vou te dar muito mais do que você pediu. Mas dentro dessa ideia está justamente esse pedido: Senhor, me dê um ouvido sensível para ouvir a tua voz. Me dá, Senhor, um entendimento espiritual. Ouvir aqui não apenas com os ouvidos físicos, mas esse discernimento e esse entendimento, porque eu quero ouvir a tua voz. Quantos querem fazer essa oração de Salomão hoje? Podem dizer comigo: Senhor meu Deus, eu te peço, me dá ouvidos atentos à tua voz. Me dê, Senhor, o discernimento para ouvir a tua vontade para minha vida, em nome de Jesus. E todo bloqueio que me impede de ouvir a tua voz, eu repreendo em nome de Jesus. Amém? E olha o que acontece: farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que você não pediu. Que você receba esse ano até aquilo que você não pediu. Riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos, obedecer meus estatutos, mandamentos como Davi, seu pai, eu prolongarei a sua vida. Agora, olha o que Salomão vai fazer. Então, Salomão, ele estava tendo um sonho. Deus estava falando com ele em sonho. E agora ele acordou. Mas ele entendeu que Deus falou com ele. E quando ele acorda, olha o que ele faz. A seguir, voltou a Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém, que era o lugar da adoração. Jerusalém era o lugar da palavra. Jerusalém é o lugar onde estava a peça mais importante da antiga aliança, porque ela fala de Cristo. Qual é essa peça?
a arca da aliança. E olha o que diz a palavra: a seguir voltou a Jerusalém, pôs-se diante da arca do Senhor e sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete para os seus oficiais. Então agora Salomão recebeu uma direção de Deus, ouviu a voz de Deus, e a direção de Deus o levou para Jerusalém, o lugar da palavra, o lugar da presença. E a gente começa aqui que ele começou a captar o que lhe daria mais sabedoria. Era ir aonde Deus está falando. E aonde Deus está falando? Deus fala pela arca, Deus fala por Jesus Cristo. Todas as vezes que você dispõe o teu coração para ouvir e ouvir a palavra de Cristo, você está recebendo instrução viva para te abençoar. Porque percebe comigo, Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Põe lá de novo, eu acho que eu não li correto. Peraí. Assim, leia: consequentemente, e ouvir a palavra de... Pastor, mas palavra de Deus e palavra de Cristo não é a mesma coisa? Não. Se você leu o Antigo Testamento, você leu a palavra de Deus? Sim? Sim. Mas você leu a palavra de Cristo? Que fala sobre Cristo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? Uma pessoa pode passar a vida inteira estudando sobre Moisés. Se ela não entendeu nada sobre Jesus, ela vai ser salva? Ela passa a vida inteira estudando sobre Abraão, mas se ela não estudou sobre Cristo e não entendeu nada sobre Cristo, ela será salva? Não. Jesus é o maior de todos. Jesus é o maior de todos. É Ele que devemos ouvir. Jesus é o maior de todos. Pastor, mas nós podemos usar Abraão, Isaac e Moisés para aprender de Cristo. Show. Mas é Cristo. Quando Jesus sobe no alto monte e é transfigurado diante dos seus discípulos, lembra quem está com ele lá no monte da transfiguração? 3 discípulos. Quem são? Pedro, Tiago e João. Sempre tem esse trio: Pedro, Tiago e João. A palavra Pedro quer dizer pedra. A palavra Tiago quer dizer substituto. Ok? A palavra João quer dizer graça, pastor. Isso. João quer dizer, Pedro quer dizer, Tiago quer dizer, João quer dizer, Pedro, Tiago e João. A pedra foi substituída pela graça. Onde Jesus ia, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus chegava, ele estava dizendo: a pedra foi substituída pela graça. A pedra foi substituída pela graça. A pedra, a lei dos mandamentos, foi substituída pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Feche parênteses, essa foi de graça, nem vou cobrar nada. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem, gente? De Cristo. A palavra da fé é aquela palavra que tem que estar centralizada na pessoa de Jesus. Cuidado com o que você ouve. Não apenas ouvir, mas é ouvir a palavra de Cristo. Atente para o que você ouve. Graças a Deus hoje a gente tem muitas riquezas na internet. Mas irmãos, às vezes você recebe uma instrução estilo TikTok. Aí você vem aqui, recebe o alimento precioso, abençoado, feijão com arroz, que a gente está sempre dizendo: olha aqui a palavra, está escrito, olha lá, lê comigo, é ou não é? Aí você vem e come um Mac gospel, uma batata frita gospel, faz mal, fica com feijão com arroz. E o pior, o cara ouve um negócio de 30 segundos de um abençoado que ele nunca viu na vida. Mas fizeram um recorte de 30 segundos que o cara fala algum negócio impactante, uma frase de impacto e de efeito, que o cara é assim: meu Deus, nem o meu pastor prega isso.
E nós que se mata para preparar um estudo da palavra, prega 1 hora aqui, meu Deus do céu. Fica com o feijãozinho com arroz da casa, irmão. Porque o que sustenta a gente é o feijão com arroz de todo dia. Amém? Aleluia. É a casa que te sustenta. Deus se plantou neste lugar para alimentar a tua vida espiritual. Então recebe esse alimento vivo, genuíno, puro da palavra de Deus. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Alimentar-se de Cristo. Por isso que Salomão, ele pede o discernimento, e ele vai para o templo, ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele vai para a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança simboliza quem? Cristo. Há uma sabedoria quando nos reunimos para adorar, para celebrar o Cristo. Ele é a nossa Arca da Aliança, é o nosso Cristo vivo. Hoje estamos reunidos em prol desse nome. Há uma unção corporativa quando nós nos reunimos. Vou repetir, há uma unção corporativa quando nós nos reunimos nesse lugar. Quando você para ouvir, fala comigo, parar para ouvir é um poder. Jesus foi na casa, lá em Betânia, de 3 irmãos. E Lázaro, Marta e Maria. Quando ele chega, Jesus vai na sua casa. Eu sei, eu acho que eu também ia tentar preparar uma comida para ele, fazer um churrasco. Mas a Bíblia diz que enquanto Marta andava de um lado para o outro preocupada com muitos afazeres, Maria estava fazendo o quê? Maria estava aos pés, fazendo o quê? Ouvindo os ensinamentos. A Marta, estressada. Cadê as Marta? As Marta, Jesus, tu não te importas, eu estou aqui fazendo de tudo em casa, e minha irmã está aí aos teus pés. Marta, Marta, por que anda inquietas e te preocupas com tantas coisas? Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Eu confesso, eu já fui lá no passado um pregador que usei essa expressão erroneamente. Eu já usei esse tipo de expressão. Esse pessoal que fica sentado no banco de igreja só ouvindo e não faz nada. Pedi perdão ao Espírito Santo, porque Deus falou comigo há muitos anos atrás. Nunca fale mais isso do meu povo, porque sentar e ouvir é a melhor parte. Sentar e ouvir é a melhor parte. Quem não para ouvir, não vai fazer com sabedoria. Nós, muitas vezes, dependendo da tua personalidade, você valoriza mais o fazer. Mas no reino de Deus, antes de fazer, é necessário parar para ouvir. Você veio hoje no culto parar para ouvir. Você escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Tem uma bênção para você aqui hoje à noite, que está com disposição de alma e de coração para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Fala comigo, quem sabe ouvir, sabe discernir. Samuel estava no templo desde pequeno, mas só mudou de nível quando aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aprender a discernir e a ouvir a voz de Deus leva você para um outro nível. Olha Tiago capítulo 1 versículo 19. Discernimento nasce quando o ouvido espiritual é treinado. E como que a gente treina o ouvido espiritual? Aprenda a ficar em silêncio com Deus. Fala assim, oração não é só falar, mas é ouvir também. Pare, fica quietinho e ouça. Vamos ler Tiago 1,19 juntos? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam... pastor, fala esse versículo de novo, que a minha mulher está aqui do meu lado, agora. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Tardios. Fala comigo, ouvir. E depois
bem depois, se preciso falar. Provérbio diz que até o tolo passa por sábio quando fica quieto. A pessoa olha e fala assim: que homem sábio. Nada, só está quieto. Nada, só está quieto. Silêncio é ouro, irmão. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. A voz que você ouve determina o futuro que você vive. A voz que você está ouvindo, quem você está parando para ouvir, abençoa a tua vida. Ouvir Deus te protege de coisas ruins. Olha o que diz Provérbios. Antes de eu ler o texto que eu quero ler, hoje de manhã foi muito legal. Eu fui colocar um texto e acabou indo outro, mas ficou muito bom. Eu falei, eu quero ler esse hoje à noite. Provérbios 13:3. Vocês vão gostar. Lê comigo, vai. Esposas, falem para os maridos, vamos lá. 1, 2, 3 e... Homens, vamos falar para elas. Quem guarda... Provérbios 1:33, olha isso. Vamos ler juntos? Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer. Levanta a mão e diz para ele que você quer ouvir a voz dele, seguir a direção dele. Pois quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Quando você para ouvir a palavra, quando você para numa reunião como essa, não, hoje é domingo, hoje eu preciso reservar esse dia, eu preciso parar para ouvir, porque a mente está cheia de coisas, a gente passa a semana inteira ouvindo e ouvindo más notícias, televisão, internet, gente falando um monte de coisa. É necessário, irmão, a gente precisa desintoxicar, e o melhor lugar para isso é parar para sentar e ouvir a palavra de Deus, e essa promessa vai estar sobre você. Eu declaro, você viverá em segurança, estará tranquilo e não temerá nenhum mal. Aleluia! Já pensou? Deus ia destruir tudo e resolveu escolher Noé. Mas se Noé fosse distraído... Espera aí, Senhor, estou fazendo uma dancinha para o TikTok. Posso te ouvir agora? José ouviu o anjo e salvou Jesus do massacre. Paulo ouviu Deus e evitou que ele e um monte de gente morresse num naufrágio. Uma direção de Deus. Mas é necessário parar para ouvir. Hoje Deus ainda usa a sua palavra, o Espírito Santo, gente ungida, gente que te ama. Ouça pessoas que te amam. Ouvir abre portas que ninguém pode fechar. Olha o que está escrito em Isaías 55:3. Leia comigo, vai. Dê-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Esse é o clamor do céu. O Senhor está dizendo: me dê ouvidos. Olha o que eu estou falando, e a sua alma viverá. Você vai receber algo da parte de Deus só pelo fato de parar e ouvir. Promessas serão entregues só pelo fato de você parar e ouvir. Toda porta espiritual que se abre
toda porta espiritual se abre quando você para, cala o barulho interno, inclina o coração para ouvir a voz de Deus. Fala comigo, quem ouve Deus? Bem forte, quem ouve Deus? Recebe direção, encontra propósito, sabe o que fazer, anda em paz, está alinhado com a voz do Pai, alinhado com o céu. Mais uma vez, quem ouve Deus, recebe direção, encontra propósito, sabe o que fazer, anda em paz e vive alinhado com o céu. Senhor, dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. O mal começa quando paramos de ouvir. O nosso declínio espiritual começa quando a gente acha que não precisa mais, quando eu não preciso mais daquele culto, aquele culto já não é tão importante, aquele louvor que eu via pela manhã já troca por um noticiário da TV, aquele tempo que você parava para de repente ouvir a palavra de Deus, você já não ouve mais. É lógico que isso não vem do dia para a noite, a gente vai parando de dar atenção, sim ou não? A gente vai parando de dar atenção para aquilo que é importante. Hebreus 3, versículos 7 e 8, o Senhor faz essa exortação ao seu povo, dizendo: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Houve um tempo em que o povo ficou no deserto, e eles sofreram tanto porque não paravam para ouvir Deus. E o Senhor diz: não endureça o seu coração. A gente começa a endurecer o coração. Eu já ouvi demais. Eu já sei até o que o pastor vai pregar. Eu já sei até como é que é a ordem do culto. Eu já sei como é que vai ser. Eu já sei todo o esquema. Eu sou crente há 20 anos. Ei, o teu coração está começando a endurecer. E um coração endurecido, irmãos, nunca há um conhecimento de Deus tão grandioso para recebermos, que nunca nós vamos chegar num nível a ponto de dizer: não preciso mais, já cresci o suficiente. Mantenha o seu coração ensinável por toda a sua vida, porque temos muito de Deus ainda para conhecer. Quando eu vejo alguém dizer assim: eu já sei de tudo sobre Deus, parece uma criança que acabou de conhecer o mar e já conheceu aqueles 2 metros quadrados e ele esquece daquele oceano imenso. A gente é uma piavinha perto do grande oceano do conhecimento de Deus. Há muito mais do Pai. Então, o endurecimento espiritual começa quando deixamos de ouvir, ignoramos a voz de Deus, preferimos dar opiniões ao invés de buscar entendimento, ficamos sensíveis às críticas, mas surdos para o Espírito Santo. Você já viu quantas palavras negativas a gente guarda com facilidade no coração? Irmão, a gente abriga palavras de maldições, de pai, de mãe, de tio, de professor, de líder, uma vida inteira. A gente guarda palavras porque fulano há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás falou uma palavra, você abraçou e aquilo fica remoendo dentro da gente, tirando o nosso futuro, roubando a nossa paz. E aí vem a palavra de Deus, libera uma promessa para você, você recebe hoje e amanhã nem lembra a palavra que foi pregada. Irmãos, literalmente, Deus te dê a graça, porque tem coisa que tem que entrar aqui e sair por aqui. Que Deus nos dê discernimento para ouvir. Tem coisas que a gente tem que ouvir.
É melhor ouvir do que ser surdo, não é assim? Mas deixa embora. Ouve, mas não deixa cair no coração. Aquilo que você deixa cair no coração, às vezes vai ficar roubando a tua paz durante anos. Por que fulano falou isso? Por que... E isso fica tirando a tua paz, a tua energia. É uma voz do diabo. O diabo fica alimentando. Ele pega aquela palavra e ele fica alimentando. Não vai dar certo, não consigo. E preocupação, e tira o teu sono. E vai virando um emaranhado. Que Deus te deu um coração sensível para ouvir a voz do Espírito. Opa, é do Espírito, eu vou abraçar, eu vou buscar, eu vou pegar. É essa palavra que eu vou fortalecer na minha alma, em nome de Jesus. As palavras de vida. Jesus disse: as minhas palavras são vida e são verdade. O que vai reinar na sua vida são as palavras de Cristo. São vida e são verdade. Anule pela fé toda palavra que foi lançada e que hoje está prendendo você num cativeiro espiritual. Eu declaro, nós vamos orar daqui a pouco. Vai ser quebrado todo o cativeiro espiritual de palavras que você ouviu, estavam te escravizando. Hoje tem gente que vai sair daqui liberta completamente em nome de Jesus. Fala assim: eu creio que uma oferta abre portas que o meu esforço nunca conseguirá abrir. Uma semente abre portas que, humanamente falando, nós não conseguimos abrir. 1 Reis capítulo 17 fala de uma viúva. O profeta chega na casa dela pedindo comida e ela diz: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de trigo e vou fazer um bolo aqui e vou comer e vou morrer. E ele disse: faça um bolo, mas você vai trazer para mim esse bolo. Ela prepara o bolo, traz para o profeta, e ele libera uma palavra dizendo: enquanto durar a seca, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Uma semente, um favor que ela fez para sustentar o profeta, que naquele momento representava o próprio Deus, o profeta Elias. Mas assim também foi a oferta de Salomão. Uma oferta para alguém cujo desejo sincero era apenas servir o seu povo com alegria. Pode diminuir um pouquinho, está muito estridente o meu lá na frente, pode diminuir um pouquinho. Salomão entrega uma oferta de 1000 holocaustos. Até então era um rei normal, mas agora uma semente abre um portal de honra, de sabedoria na vida deste homem incrível. Então repete comigo: uma oferta pode fazer o que dias, anos de trabalho não consegue fazer. Deus pode mudar com uma semente. Você crê nisso? Há um poder numa semente, há um poder na generosidade. Esse é o princípio da palavra de Deus. Muitas portas que eu e você precisamos não são abertas na força, mas são abertas com o poder da fé. Porque ofertas sobem na presença de Deus como memoriais. Atos capítulo 10, versículo 4, Deus fala para um homem que era um centurião. Ele nem era ainda convertido, no entanto o seu coração ele já era dizimista sem ser convertido. Ele já tinha um coração tão rendido a Jesus, mas ele ainda não havia recebido o evangelho. Mas em Atos 10, 4, Deus fala com ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. As nossas ofertas, a nossa adoração, o nosso culto é como um memorial na presença do Senhor. A nossa oferta é como se elas lembrassem a Deus que Ele precisa nos abençoar. Obviamente que essa é uma figura de linguagem, né? Deus jamais esquece nenhuma das suas promessas. Então uma semente, ela libera essa lembrança, esse memorial. A oferta de Noé após o dilúvio gerou um decreto que vale até hoje. Ele disse: nunca mais destruirei a terra com água. Mas depois que Noé saiu da água e fez o sacrifício, brilha o arco-íris, e o Senhor diz: a partir de hoje, nunca mais. Uma oferta sobe como um memorial na presença de Deus.
E nós vamos fazer isso agora. Um memorial de honra, de louvor, nesse último domingo do mês de novembro. Recebe aí o envelope dos nossos diáconos, onde você vai poder colocar sua oferta. Se você optar pelas máquinas do cartão, tem aí nas mãos dos nossos irmãos também. A chave Pix, o QR Code está na tela. Você que está acompanhando online também tem essa oportunidade de fazê-lo em nome de Jesus. Estamos trabalhando forte para expandir o reino, proclamar o reino, proclamar a palavra. Viram o nosso estacionamento ali? Ficou bom? Bênção, né? Em nome de Jesus, a gente ainda vai demarcar para, né? Aleluia. A gente sabe que todo mundo dirige bem aqui, mas é bom demarcar, né? Aleluia, glória a Deus, né? Só tem Ayrton Senna aqui. E, irmãos, não perca a bênção no estacionamento. Amém? Não perca a bênção, né? Em nome de Jesus, não perca a bênção. Você recebe a bênção quando chega, quando sai, né? Então, obviamente eu imagino que agora deve estar bem cheio, deve estar lotado. E apesar de termos muitas vagas agora, mas não tem para todo mundo, né? Hoje de manhã lotou, né? E creio que agora também já deve ter lotado o estacionamento. Então quando você chegar lá e a equipe fala assim, não tem vaga. Amém, querido, Deus te abençoe e que Deus nos dê um estacionamento maior. Aí você sai, né? E vão procurar outro lugarzinho, né? Amém? Não fica assim. Você é crente, irmão. Nasceu de novo. Nem fala assim, ó, não, eu vou ficar ali, ó, é rapidinho. Não dá para ser rapidinho, que todo mundo é rapidinho, né? Então, trate com carinho a equipe. Aliás, a gente precisa de equipe para nos ajudar no estacionamento. Então, nos ajude, você que quer dar o seu nome aí para nos ajudar. A gente faz uma escala abençoada, né, de voluntários para organizar ali bem direitinho. Você viu que agora a gente tem saída pelos fundos, né? Então não precisa nem estressar, olha que maravilha. Entra aqui pela Avenida do Estado, sai lá pelos fundos na rua 951, glória a Deus, olha que bênção, praticidade total, glória a Deus por isso, né? Então, essa é a obra, vamos avançando, naturalmente isso tem um custo, né? E que precisamos que você também nos ajude entendendo, né, a obra de Deus. Estamos avançando, crescendo, proclamando o reino, fazendo a obra. Ore para até o final do ano a gente estar com a nossa entrada ali prontinha, amém, irmãos? A gente quer até o Natal ali, a gente ainda tem uns investimentos 20 mil para fechar as paredes ali aproximadamente e deixar a frente pronta. Se alguém aqui for usado por Deus, quiser semear hoje uma semente especial para nos ajudar para até o Natal, profetiza aí até o Natal, a gente vai estar lá, né? Nome de Jesus, voltar o nosso cafezão lá pela manhã também, nosso hall de entrada, para a gente deixar um ambiente muito propício. Nosso local já é estratégico para a gente ganhar as pessoas para Jesus, né? Então, está melhorando a cada dia. Então, se você puder semear hoje uma semente para a gente impulsionar essa obra ali, que agora final do mês zerou tudo, né? E a gente precisa desse milagre para poder dar continuidade às obras aí. Amém? Então separa com alegria, com fervor. E se você precisa de uma resposta de Deus, uma das armas que Deus usa, sem dúvida, é a nossa semente. Uma semente abre portas que o teu esforço não abre. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre o teu povo o que a tua palavra diz. A tua palavra declara que Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, todos venham superabundar em toda boa obra. Pai querido, que teus filhos tenham para dar e não precisem pegar emprestado. Como diz a tua palavra, ó Deus, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu profetizo Filipenses 4,19, que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Abre as portas de trabalho para quem precisa, ó Deus, e sobre essa semente nós profetizamos provisão, nós profetizamos prosperidade, e que venha trazer uma colheita extraordinária ainda para esse ano, em nome de Jesus. Que as melhores colheitas não ficaram no passado, mas elas
estão por vir, em nome de Jesus. A Ti, Senhor, nós Te honramos e adoramos através dos dízimos e das ofertas do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.